Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast. Podcast está no ar. E não pense você que a gente aqui não tem puxão de orelha. Porque a gente tem puxão de orelha. E a temática hoje é uma temática muito feminina, muito feminista, sim. A gente vai falar de uma forma leve, mas também de uma forma muito séria. Sabe por quê, minha diva linda? Sabe por quê, meu também sendo chamado? Porque eu estou com Patrícia Pagu aqui do meu lado. Essa mulher linda, maravilhosa, é ativista social, é professora de empreendedorismo e ensino profissional, empreendedora do ramo erótico e da cybertecnologia. Isso aí a gente vai entrar nesse mérito também. Componente da ala coreografada da Estação Primeira de Mangueira. Vivo lá fazendo evento lá, viu? Eu gosto de um samba. Eu gosto de um samba. E a gente vai conversar aqui sobre a sexualidade da mulher preta, mas não é qualquer mulher preta. É da mulher preta periférica, que compõe simplesmente mais de 80% da população feminina brasileira. É por aí, né, Pagô? Conta pra mim. É mais ou menos isso, né? Eu vim aqui porque falar sobre nós, né, que somos mulheres pretas, arrimo de família, mulheres que muitas vezes temos a nossa sexualidade, não só a nossa sexualidade, mas a nossa existência, né, relegada pela sociedade, somos invisibilizadas, né, Sim. É muito complexo. E quanto mais nós colocarmos, né, assuntos em relação a essa pauta, melhor, mais visibilidade a gente tem na sociedade e mais a gente consegue também desenvolver e chegar aos ouvidos de todas as mulheres periféricas ou não periféricas, sendo pretas, para poder entender quem nós somos. Porque se a gente for falar sobre mulheres pretas, periféricas somos todas. Algumas saíram da periferia, mas a ancestralidade periférica continua dentro delas. Nossa, muito interessante você falar de ancestralidade. Por mais que nós neguemos isso, eu não quero ser essa mulher, eu quero me embranquecer, né? Porque tem como eu ser preta, da pele preta, mas com comportamentos embranquecidos. A periferia tá ali gritando. E algumas coisas não tem como disfarçar, como essa invisibilidade, por exemplo, né? Sim. Então, assim, falar sobre a mulher preta, consequentemente periférica, é algo muito urgente. A gente precisa estar falando o tempo todo. A gente precisa estar gritando, porque a mulher preta periférica está na vida de todas nós, né? De todos nós também, de todas nós, né? Ou está na nossa casa, fazendo a nossa comida, fazendo a nossa faxina, trabalhando na padaria, é aquela tia que faz a limpeza da escola. Então ela está em todos os lugares. Nós estamos em todos os lugares. Então faz parte da vida cotidiana de todo mundo. E quando você fala que está dentro da nossa casa fazendo a nossa faxina, há pouco tempo saiu o filme aí da Regina Casé, Que Horas Ela Volta? E o que isso significou? Que a mãe daquele menino branco de classe A e B não é a mãe biológica. É a mãe preta que está dentro da casa dele como babá cuidando dele, que muitas vezes precisou largar a filha para trás para cuidar do filho dos outros. Eu bato muito nessa tecla. Agora eu estou dentro de um programa do Ministério Público do Trabalho, fazendo capacitação de empregadas domésticas, né? Maravilhosa. São 20 mulheres. Dentre elas, 2 só não são pretas. Pelo menos não autodeclaradas. Mas são de pele clara e passam socialmente como mulheres brancas, né? Sim. Então, assim, dentro dessa perspectiva, nós vemos muito isso. As mulheres que deixam seus filhos dentro das suas comunidades, favelas, enfim, sem ter ninguém para olhar, muitas vezes. Então eu vou abandonar, né, a educação do meu filho, o cuidado do meu filho, para entrar dentro da casa de outras pessoas, para cuidar dos filhos dessas outras pessoas, né? Então, assim, a gente vê o resultado numa série de consequências sociais, né? A marginalidade. Quando eu falo de marginalidade, eu não estou falando só de banditismo, não. De você se tornar marginal da sociedade mesmo. Sim. De você estar completamente
abandonado por políticas públicas, né? E aí traz vários outros problemas psicológicos, né? Enfim, a mulher preta, se ela não tiver um domínio total da sua vida social, psicológica, financeira, porque o econômico é muito importante, ela não desenvolve a sua sexualidade na sua integralidade. Não consegue. Maravilhosa. Pagu, quando eu te trouxe aqui para falar de sexualidade, eu coloquei bem lá, bem escrachado, que eu queria falar sobre o papel da mulher na sociedade. Porque a gente precisa entender uma coisa, gente. Sexualidade não é sexo. Sexo é só a cerejinha do bolo. Para a gente chegar nesse nível aqui, a gente tem uma base, que é a construção da nossa personalidade, da nossa autoestima, né? Segundo a OMS, sexualidade é a energia que nos promove a busca de amor, de aceitação, de intimidade, enfim, é um texto longo aí. Então, a gente não pode colocar a mulher preta num patamar de pleno prazer de sua sexualidade, porque tem muita coisa atrás envolvida. E quando você cita a ancestralidade, eu que também sou terapeuta do sagrado feminino, por mais que hoje, de repente, eu tenha nascido numa família X, mas a minha epigenética traz comigo aquela dor, aquele sofrimento, aquele posicionamento, aquela falta de oportunidade. E quando você cita aí a questão econômica, eu trouxe aqui para o público, gente, um dossiê do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O último dossiê feito com essa temática foi em 2013, tem mais de 10 anos. E o dossiê se chama Mulheres Negras, Retrato das Condições de Vida das Mulheres Negras no Brasil. Até o momento não houve nenhuma nova edição. E aí o que esse dossiê traz? Educação. Mulheres negras persistem na base da pirâmide social, enfrentando maiores taxas de desemprego, e quando tem, muitas vezes é informal, muitas vezes ela tem talento, mas em frente a uma mulher branca, ela deixa de receber uma promoção, a gente sabe disso. Salários significativamente menores. Elas ganham em torno de 30% menos que os homens brancos. Nós, mulheres brancas, também recebemos. Mas em vista das mulheres brancas, as mulheres pretas ainda recebem 70% a menos dos salários, e muitas vezes no mesmo cargo, né? Acesso a bens, exclusão digital. Você trabalha com cybercultura, cybertecnologia. Yes. E aí eu vou te perguntar daqui a pouquinho o que você, né, fez para ascender a isso, porque, gente, é difícil. Representam 70% das trabalhadoras domésticas e de cuidado remunerado. Babás e por aí vai. Alta subutilização, 42,8% das mulheres negras estavam em subempregos ou desempregos, contra 29% das mulheres brancas. Gente, são números assim muito alarmantes, porque a gente é Brasil, país continental. Violência, sofrem muito mais agressões físicas, 74% casos de agressão dentro de casa, a gente sabe disso. Enfim, esse dossiê, gente, se vocês me acionarem aqui no YouTube e disserem eu mando o link aqui desse dossiê, porque primeiro que os números estão desatualizados, mas é uma base que a gente tem. E foi o que você falou. Como é que a gente vai valorizar, ou como é que a gente vai dizer que aquela mãe solo, arrimo de família, que mora numa comunidade, que vive num subemprego ou num emprego informal, consegue ter tempo, oportunidades, trabalho para se visualizar, né, cuidar da própria sexualidade nesse nível mais cerejinha do bolo, que é o sexo. Exatamente. Eu acho muito complicado, porque quando a mulher preta ela se torna mãe, ela já está preocupada. A felicidade, né, que uma mulher branca teria, que é uma felicidade plena, ela já é cerceada. Porque a preocupação dela, agora na hora de subir, para a apresentação do podcast, e eu recebi uma mensagem de uma das minhas alunas, né, que é empregada doméstica, e ela me perguntava assim: eu posso levar minha filha para aula? Então, a grande preocupação dessa mulher preta é: eu posso levar meu filho para o trabalho? Eu vou conseguir uma creche? Será que eu vou conseguir uma vizinha? Será que a minha irmã mais nova vai ficar com meu filho? Quem vai ficar com meu filho? Então é a primeira
preocupação dessa mulher. Muitas dessas mulheres, a maioria delas, não tem um companheiro do lado. Porque muitas são abandonadas pelos seus pares, né? Isso é uma questão que Cultural. foi plantada na sociedade desde o tempo da escravização, porque em África não é assim. A mulher, ela é muito, muito celebrada dentro da sua comunidade. A cultura é completamente diferente da nossa. Algumas coisas a gente não concorda, outras coisas eu acho que a gente nem se adaptaria, né? Porque embora não sejamos ocidentais, né? Estamos dentro de uma egrégora latino-americana, é bom pautar isso, nós não somos integralmente africanos, nem integralmente brancos e etc. No Brasil foi plantado, foi estruturado esse abandono dessa mulher preta. Através de quê? Das separações das famílias, né? De trazer esse homem como um objeto sexual, ser vendido como se fosse um animal de reprodução, que são os negros reprodutores, não conseguir manter vínculo com essa família desde esse tempo que o homem não se sente, isso é inconsciente, não é consciente não, porque no consciente eu preciso cuidar da minha família, mas o inconsciente ancestral traz todas essas dores de que ele não é importante para essa família, porque quando a gente fala sobre mulher preta, a gente precisa também entender que existe um homem preto e que essa questão do abandono é algo que foi plantado propositalmente, porque você controla melhor uma família, uma etnia, quem você quer de repente dominar a partir do momento que você o separa. Então essa mulher, ela é arrimo de família a partir daí. E essa cultura vai sendo perpetuada com essa mulher educando esse menino da maneira machista que ela foi educada. Porque é o que ela conhece, é o que ela consegue entregar. Machista e extremamente escravocrata, aonde ela acredita ainda ser a subserviência da sociedade. E dentro disso tudo, né, dentro desse quadro, quem é esse rapaz? Esse rapaz é o que no futuro vai abandonar uma mulher, o seu filho. Então, assim, plantar a afetividade, a minha comadre e a minha Ialorixá também, ela é escritora. E ela está escrevendo sobre a educação da afetividade dos meninos pretos. E já está convidada aqui para o podcast. Isso é pauta para o podcast. Na verdade, é uma pesquisa, né? E que para futuro livro. Então, assim, ela está escrevendo sobre a afetividade desses meninos. Então, assim, eu sou uma mulher que tive um pai que abandonou a família, porque isso já era tradicional na família dele. Ele já cresce com essa normalização comportamental. Não precisa estar presente. Não precisa estar presente. Minha mãe deu conta, então a futura mãe do meu filho vai dar conta também. E por uma questão cultural, né? Cultural familiar, não cultural de povo, nem cultural de sociedade, etc, né? De família mesmo, né? Meu avô foi um homem muito presente, então a minha mãe plantou isso no meu irmão. Então ele é um rapaz que não abandonou a esposa, não abandonou na doença, ela faleceu e o meu sobrinho foi totalmente amparado por esse homem preto, que é raridade. Ele é herói por isso? Não, ele está fazendo a obrigação dele. Mas quem educou ele foi uma mulher preta para isso. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa conversar com essa mulher preta, que se ela não traz esse homem preto para perto de si, porque ela já, dentro de toda essa questão, já vai numa dinâmica de ter um pouco de mágoa desse homem preto e afasta esse homem de si. E com o homem branco, quando ela se relaciona numa relação interracial, a questão é um pouco diferente, porque aí existe a reprodução do racismo, que também é muitas vezes não, é inconsciente, porque acaba delegando essa mulher a uma condição inferior da mulher branca, muitas vezes fazendo comparações. Não é porque ele quer fazer isso, não. É inconsciente. Até o tratamento é diferente. Existe uma teoria, né, de que a mulher branca é para casar. Sim. A mulher parda
é para transar e a mulher preta é para servir. Eu falo parda e não mulata, porque mulato vem de mula, né? Vem de mula. E é de animalizar a pessoa. Mulher. Inclusive, a semana passada, eu trouxe uma mulher preta aqui, Vani Costa, minha amiga. Há uns 4 anos eu escrevi uma revista de sexualidade e chamei ela para ser minha colunista. O primeiro texto dela foi Mulata Não. E ela contou essa história da origem da palavra mulata. Tem um livro maravilhoso da Liliane Moritz-Schwartz. Você conhece? Não. Ela é uma antropóloga judia, né? Então ela faz pesquisa sobre raças, até por ser judia, né? E ter tido o Holocausto há muito tempo. E ela escreve o Espetáculo das Raças. Então ela fala muito sobre essa questão da pessoa negra, e daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a diferença de ser preto e ser negro. Quero, porque eu também tenho essa dúvida. Porque são termos necessários, em determinados momentos é necessário o negro, em determinados momentos é necessário o preto, né? Que é diferente de outros países. Mas enfim, depois eu falo sobre isso. E aí ela fala muito, ela destrincha muito bem essa questão da mula. Porque quando você animaliza essa pessoa, você pode adestrá-la e fazer o que você quiser com ela. Então assim, eu me lembro muito das mulatas do Sargentelli, né? Essa mulher sexualizada, híbrida, porque é fruto de uma mistura de raças. Sim. E que ela não é tão preta para poder ser chamada de mulher negra, mas ela também não é branca. Então ela vai sofrer racismo do mesmo jeito, mas em alguns lugares ela vai passar. E ela se torna, né, o fruto proibido, né, como se falam por aí. Algumas novelas seriam canceladas hoje em dia, inclusive, né? Quase A Cor todas, do Pecado, né? enfim. Do pecado. Porque isso é a objetificação dessa mulher. Né? Então vem as mulatas do Sargentelli. Mulatas tipo exportação. Essas mulheres que podem ser vendidas e consumidas. Né? Sem falar do tráfico sexual dessas mulheres, sem falar sobre exploração sexual. Eu falo muito sobre isso, né? Eu fiz várias visitas à Vila Mimosa. Já fiz matéria lá também. Várias visitas. E dentro dessas visitas, o que você encontra? Mulheres pretas, mulheres pardas. Se você for em alguma casa, né, de night club, Ipanema, só mulheres brancas. Você vai ver mulheres brancas. Sim. Então, assim, o nível de ganho dentro da prostituição também é diferente. Porque aí a gente fala sobre esse consumo de mulheres pretas, mas que é desvalorizado. Eu fiz uma matéria lá quando eu era estudante de jornalismo, foi para falar sobre a tentativa, sobre o projeto de tornar a prostituição CLT. E aí falava-se muito daquela Gabriela Leite, que levantava a bandeira que era a favor da CLT. A gente fez um blog na época, né? A onda era o blog. Nossa, era tão artesanal naquela época ainda. E o nome do meu blog, né, junto com o meu grupo de colegas, era Vida Além das Ruas. Eu falei assim, eu quero fazer Vila Mimosa. Eu quero saber se as mulheres lá também querem a CLT. Aí fui lá dentro, conversei com a presidente da associação e ela falou o seguinte: Gabriela Leite nunca foi prostituta. Nós aqui somos. E a gente não quer CLT, porque senão a gente vai ganhar menos do que a gente ganha ainda dando percentual. E a gente não quer a prostituição. A gente quer políticas públicas para sair da prostituição. Porque a gente não está aqui para isso. A gente está aqui por uma necessidade, porque a maioria veio norte, nordeste, mulheres abandonadas. Muitas analfabetas. Analfabetas que precisam sustentar a família. Realidades completamente diferentes. E a CLT, nesse caso, né, eu não estudei a fundo, né, essa pauta, mas pelo que foi falado, configuraria uma forma de exploração sexual. Ali elas são autônomas. A partir do momento que elas prestam serviço para alguém, não quer dizer que elas não sejam exploradas por alguém em algum momento, né? Sem algum tipo de garantia de retorno, previdência social e etc. Mas a partir do momento que elas prestam conta para alguém, elas estão sendo exploradas sexualmente.
Com certeza. Elas estão vendendo o sexo para outra pessoa lucrar em cima dela. Exatamente. Pagou? Vamos fazer um rápido intervalo aqui. Gente, esse podcast hoje vai dar mais de 2 horas. Se render, a gente divide em 2 programas. Vamos para um rápido intervalo, beba uma aguinha e daqui a 1 segundinho a gente volta e ela vem com a pauta explicando a diferença entre preto e negro. Que eu também tenho dúvida. De volta aqui, segundo bloco no ar, e eu preciso começar com o quadro Reage Poderosa. E a frase do dia, de autoria desconhecida, é a seguinte: não reclame do meu silêncio, porque eu tenho certeza que você não encara o meu barulho. Eu trouxe essa frase pensando na Patrícia Pagu, pensando nesse tema, porque as mulheres, tanto brancas quanto pretas ou negras, que agora a gente vai entender a diferença, não suportam mais silêncio. E a gente tem mesmo que falar. Pagu, explica pra gente aí qual é a diferença. Então, para poder falar a diferença, primeiro eu falo como eu me autodeclaro, né? Eu me entendo como uma mulher preta. Então, eu me autodeclaro uma mulher preta. Isso vem de uma base familiar, de movimento negro dos anos 90, né? Que minha mãe, uma mulher negra retinta, sempre falou: você não é uma mulher branca. O que é uma mulher você preta? É uma mulher preta. Retinta. Desculpa a ignorância. Tá, retinta é uma mulher mais escura. Carretinta. Não. Retinta. Retinta. É uma mulher com a pele mais escura. Que se declara preta, só que com pele mais escura. Não, eu sou uma mulher preta de pele clara. Uma pele mediana. Sim. Porque tem mulheres pretas que são mais claras que eu. E tem a parditude, né? Tem a mulher parda. E a mulher parda também faz parte da negritude. Sim. E por que o que é ser negro no Brasil? Ser negro no Brasil é a pessoa preta e a pessoa parda. Dentro disso, né, cria-se a questão da negritude para o IBGE a fim de conquistas de políticas públicas. Dentro dessa questão da parditude também tem muitas pessoas híbridas com os povos originários, com os indígenas, com os povos indígenas. Eu mesmo sou uma mulher que tem português, italiano, indígena tupinambá e negro. Não sei a origem, porque nós negros raramente sabemos de onde nós viemos. Então tem toda essa questão. Então, assim, quem estipula esse termo de negritude no Brasil é o antigo deputado federal Abdias do Nascimento, para poder garantir direitos. Até aí tudo bem, somos pessoas negras. Quando a gente se autodeclara uma mulher preta, por exemplo, eu estou autodeclarando que eu estou junto ou sou uma pessoa que está no limbo da sociedade. Do ponto de vista de preconceito, negação de direitos e etc. E que mesmo assim é quem carrega a sociedade nas costas. E que muitas vezes não, todas as vezes, se essa mulher preta, ela não está se movimentando na sociedade, como dizia a Angela Davis, a sociedade para. E para mesmo. Para. Porque quem movimenta a sociedade é a mulher preta. Economicamente também, Economicamente, socialmente, como apoio. O apoio, muitas vezes, se torna até mais importante do que a atividade, entre aspas, principal. Por quê? Se uma mulher preta não tem ônibus para ir trabalhar, como nós já vimos várias vezes, em determinado local, a atividade da sociedade, a sociedade tradicional, da branquitude, que tem alguns até negros, enfim, mas que é da branquitude, ela não vai adiante. E aí a gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu em 2015, quando a lei das empregadas domésticas, né, possui todos os direitos que a CLT oferece, junto ao Sindicato das Empregadas Domésticas, várias mulheres foram para as ruas protestar contra essa lei. Porque é uma negativa de direitos e para elas é como se fosse uma opressão. Por que eu falo que para elas é como se fosse uma opressão? Paulo Freire falava assim: o opressor é oprimido pela própria opressão. Então, muitas vezes, quando essas mulheres vão cobrar
essas outras mulheres, né, Sim. que não podem chegar ao seu ambiente de trabalho ou se negam por algum motivo, elas agem como forma de, como se estivessem fazendo, como se elas fossem a vítima da história. Você vai me deixar na mão, olha o que você está fazendo comigo. Sim. Porque, na verdade, essa pessoa acha que ela está sofrendo de verdade, que ela está sendo oprimida. Então, ela está sendo oprimida pela própria opressão dela. Então, uma vez que você reconhece a pretitude dessa mulher, você entende que essa mulher é uma mulher que está carregando a sociedade nas costas. Para que as coisas aconteçam de fato. Porque nada acontece. Se uma carroça não tem rodas, ela não consegue caminhar. Se um carro não tem rodas, ele não vai. Se não tem combustível, ele não vai adiante. A mesma coisa é a sociedade sem as mulheres pretas. Né? Um bom exemplo disso foi a pandemia. Todas as celebridades trouxeram para as suas casas as empregadas, babás pretas com seus filhos, porque não iam dar conta da casa e dos filhos sozinhos. E a gente cansou de ver, eu não vou agora citar nomes, né? A mulher fazia uma selfie, fazia uma live, nananã, tô dando conta, distanciamento, parará, mas a babá passando aqui atrás. Né? Teve até uma famosinha aí que ela foi falar de eu tô aqui na piscina com meu filho e tava lá a babá enchendo com a piscina com a boca, a piscina do filho. Complicadíssimo. Tem uma frase que eu acho muito sem noção, né? Quando o morro descer e não for carnaval. Essa pessoa tá onde que não vê todos os dias o morro na padaria às 6 horas da manhã quando vai comprar o pão quentinho? E no balcão quem tá? É a invisibilidade do povo preto. É a invisibilidade. É o cansaço. É essa mulher cansada que chega em casa e ainda tem que dar conta das coisas. Porque essa mulher, ela não tem uma empregada doméstica. Não tem. E aí ela tem que fazer a comida, ela tem que pensar. Porque muitas vezes nem pensa na escola da criança. Vai no automático. E a roupa que precisa estar limpa. E ela vai se esquecendo de si, da sexualidade. O que eu mais me deparo nesse curso sobre com as empregadas domésticas é sobre a beleza. Então a gente está trabalhando a questão da beleza. A primeira aula que a gente fez, eu levei um espelho para elas se olharem no espelho. Esse curso que você dá é para profissionalizar essas mulheres empregadas domésticas? Na verdade, elas já estão no mercado. Já estão no mercado. Elas já são profissionais, né? Então o Ministério Público, junto com o Sindicato das Empregadas Domésticas, eles diagnosticaram que essas mulheres, elas precisam se empoderar para entender melhor os seus direitos, além dos seus deveres, para poder não fazer nada além ou menos do que está escrito. Porque muitas vezes também, por falta de conhecimento, essa palavra empoderamento ela é bem perigosa e muitas vezes a gente acaba se auto-minando, né? A gente joga uma bomba na gente com a palavra empoderamento, porque a gente não sabe o limite de onde nós podemos ir. E quando você traz essa primeira aula, um espelho, e fala sobre beleza, é só a primeira aula de uma infinidade de conhecimentos. Eu falo para elas, se enxerga, menina, se enxerga, se olha, o que você tá vendo aí? E muitas delas choram. Na última aula, antes do feriado, eu vi uma delas bem amoadinha, bem quietinha. E aí eu sentei, fui conversar com ela, tem um café da manhã, aí a gente tomando café junto, enfim. E aí ela começou a falar sobre a questão sentimental. Ela é uma mulher com um filho adolescente, com uma filha de 3 anos, foi abandonada pelo marido, que a trocou pela vizinha da mãe, né, da mãe dele, e que diz que não vai pagar pensão. Nossa. Filho se alimenta com o dedo, né? Com e aí ela foi pedir uma ajuda pro aniversário da criança. E ele disse que não. E eu falei, qual é o sentimento que você tem por ele? E ela começou a chorar. Porque ela coloca esse homem como se fosse melhor que ela. Nossa, e é um bosta. É um bosta. Bosta. É isso. E quantas de nós, muitas vezes, aí eu falo mulheres como um todo, né? Porque nós vivemos no patriarcado, onde o homem se coloca no
topo, né, da pirâmide, e nós mulheres, como um todo, somos as suas serviçais. E quando é a mulher preta, isso se potencializa porque a mulher preta também é a serviçal da mulher branca. E quando essa mulher preta, ela é trocada por uma mulher branca. Nossa, aí dói. E dói muito, né? Eu me lembro de uma postagem no Instagram de uma porta-bandeira de uma escola que levantou um homem que estava fundado nas drogas. Isso tá público, né? Por isso que eu tô comentando, não é segredo. E ela levantou esse homem, recuperou esse homem junto com ele, né, na clínica, colocou ele numa boa clínica. Ele saiu da clínica, ela apresentou para pessoas, ele começou a tocar música, né? Começou a fazer música, foi para um grupo de pagode, ficou famoso e a trocou por uma mulher branca. Nossa. E não foi só o fato de a trocar por uma mulher branca, é a forma como foi feito. E ele falar pra ela é loira. Você é o quê? Nossa Senhora. Que dor que essa mulher não sentiu. Foi a história da Selminha Sorriso? É isso. É uma história muito complexa. Isso ela falou, ela fez uma selfie, né? E ela relatou essa história. Sim. Ele falando, ela é loira. Você é o quê? E quantas vezes a gente se questiona? Quantas mulheres pretas, né? Selminha Sorriso ainda é uma mulher famosa, ela já namorou, ela já foi casada, enfim. Tem mulheres pretas na mesma idade que a Selminha Sorriso que nunca namoraram. Acredito. Nunca foram pedidas em namoro. Sempre foram o caso escondido de alguém. Eu conheço uma pessoa com mais de 50 anos de idade que o primeiro relacionamento foi o pastor da igreja, que dizia paixão por ela, que se dizia apaixonado, mas era casado e não assumia. Para ela fugir dessa situação da dor intensa que sentia, se afogou nos estudos, ainda bem, virou psicóloga, saiu da cidade e dentro desse meio tempo se relacionou com vários homens. Muitos nem eram negros, porque para se autoafirmar, muitos homens negros se relacionam com mulheres brancas também. Quando eles ascendem um pouquinho financeiramente, economicamente, socialmente, eles procuram as mulheres brancas, não são todos, mas muitos, porque querem se firmar. É o passaporte social. Sim. Eu, com uma mulher branca do lado, eu tenho passaporte de entrar nos lugares. Tem mulheres brancas que fazem isso, mulheres pretas que fazem isso também. São muitas. É uma faca de dois gumes. E aí ela se relacionava com homens brancos por não ser paquerada por homens pretos. E todos de forma escondida, não apresentada. Até porque homens solteiros às vezes. A nossa cultura, vamos lá, novelística, porque Brasil, país continental de semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. E onde que a gente tem uma determinada cultura ou tem os símbolos do que somos? Nas novelas. De o quê? 5 anos pra cá que a gente tem protagonistas negras, pretas, né? Tirando Chica da Silva, que Thaís Araújo em alguns momentos. Sim, mas foi uma novela de 20 anos. 25 anos. E depois não se repetiu, tá se repetindo agora. Essa mulher preta que se relaciona com homem branco para se autoafirmar, ela tá na novela. Ela é a secretária, ela é a mãe do filho bastardo do patrão. Exatamente. E a cultura normatiza o comportamento. É natural, passa a ser natural. Não só normativo, mas natural. De verdade. E é por isso que muitas de nós, né, procuramos nos embranquecer, alisando o cabelo. Eu não estou falando que é proibido alisar o cabelo, não. As mulheres africanas fazem, né, usam os cabelos de diversas formas. Eu trabalhei no Instituto Embeleze e a gente fazia pesquisa sobre essas mulheres. Então tem lace, né, utiliza tranças. Mas eu estou falando que a mulher brasileira, quando ela faz isso, é porque ela não aceita o seu cabelo. Ela não aceita a raiz do seu cabelo. Ela tem ódio por aqui. Sim. É um auto-ódio. Se auto-odiar é muito ruim. Essa fixação com o nariz fino. Se eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde, por que eu não me aceito bela do jeito que eu sou? Estou dizendo que as pessoas não possam fazer plástica, tá? Eu estou falando que isso ser uma regra para um determinado grupo é muito complicado. Por que esse grupo não se aceita do jeito que é? Não se enxerga como belo do jeito que é? Porque precisa imitar
um outro tipo de grupo que é mais aceito na sociedade. Então, assim, é muito complexo, porque isso tem a ver com letramento racial. Sim. É de se entender como uma pessoa preta e que suas características são diferentes da beleza padrão daquele lugar, porque também padrão, a gente precisa discutir isso. Por que que é padrão? Porque tem a questão da desumanização. Tudo que é europeu é mais bonito, o que não é europeu não presta, e assim vai, e assim vai. Não, e a nível de distorção cultural, o que vem da Europa, você, assim, não acredita. Por exemplo, há pouco tempo eu assisti na Netflix o documentário da Cleópatra. Como é que é Cleópatra na minha cabeça, porque eu aprendi assim, é aquela mulher de cabelo pretinho, Chanel e branca, de olho azul. Que é a Cleópatra europeia. Isso é passado pra gente durante a história, né, que a gente aprende nas escolas, de forma muito natural e questionável. Gente, a Cleópatra nasceu no Egito. E o documentário fala dela, mulher preta, mulher negra, né, porque ela era empoderada. Ela foi uma das maiores imperatrizes que o planeta já teve, altamente politizada. E tira ela dessa subjugação de mulher sedutora, porque Cleópatra, o que a gente aprende é mulher sedutora, seduzia para conseguir o que queria. Não! Altamente guerreira, altamente inteligente, altamente politizada, seduzia por questões políticas, para defender o seu povo. Ela era uma mulher poderosa. Poderosa. Eu assisti o filme também do Gengis Khan, não sei se você já assistiu. Não, esse não. Chama Mongol, né? Foi um homem muito poderoso, um homem de guerra, né? Conseguiu acabar com vários impérios, e quem era a base e a força dele era a esposa. A esposa dele, a cada prisão, ela se relacionava com soldados generais do exército inimigo para conseguir libertar o seu marido. Então, Gengis Khan tinha vários filhos que biologicamente não eram filhos dele. E quando ele se encontrava com a esposa, ele olhava a criança completamente diferente dele e falava, mais um filho. Como se ele ficou 1 ano na cadeia e a mulher tem uma gestação de 9 meses. Gente, eu fico hipnotizada. Além desse olhão verde que tá aqui gritando na minha cara, é muita cultura, é muita história, é muita humanidade. Em um segundinho, a gente volta pro nosso terceiro bloco. Terceiro bloco, gente. Pagou. Aquilo que a gente estava conversando no intervalo, traz aqui pra mesa, mulher. Perfeito. Eu gosto muito dessa história do Egito, né? Quando a gente traz Cleópatra, aí a gente já tá dentro de uma linha bem à frente, porque antes de Cleópatra veio toda uma construção, e essa construção ela é Cush, que é os núbios, os antigos núbios, que tem uma sociedade completamente estruturada, e eles levam essa sociedade para o Kemet, que é o Antigo Egito. Kemet significa a terra dos homens pretos, onde tiveram grandes imperadores, e a gente precisa entender um pouco o porquê que esses imperadores, os faraós, né, eram os inimigos, né, do povo prometido. A gente precisa entender do ponto de vista de quem que essa história está sendo contada, né? A Chimamanda, por exemplo, que é uma escritora nigeriana, ela tem a teoria da história dupla. Você não vai entender o ponto de vista do leão se você só escutar o ponto de vista do caçador. Então a gente precisa entender os pontos de vista para poder entender. O Kemet foi uma grande produção científica do mundo. O primeiro médico vem de lá, né? A medicina nasce lá. Depois eles exportam isso para a Grécia, mas na verdade a medicina nasce no Kemet, né? A engenharia, Pitágoras, que não descobriu nada. Eu estudo afroetnomatemática, né? E dentro da afroetnomatemática, quando Pitágoras chega ao teorema de Pitágoras, aquele teorema já existia. Caramba. Tem Paulus, que é um matemático muito famoso, que estuda a etnomatemática e que fala muito sobre isso. Então aí a gente fala sobre várias questões, né, relacionadas à demonstração de poder do Kemet. E aí a gente fala sobre mitologia. E a gente fala sobre a deusa Ísis, que foi uma força da natureza, ou é uma força da natureza, onde o seu símbolo maior é o Ankh, que eu não trouxe, eu até tenho uma espécie de escapulário que tem o Ankh, mas é muito popular
em que ela se apaixona dentro do útero materno pelo seu irmão gêmeo, que é o deus do céu, e ela é a deusa da reprodutividade, que é o Osíris. Eu esqueci de falar o nome dele, Osíris. Eles se apaixonam. Seu irmão Sete, com inveja, que era o deus do deserto, ele mata Osíris e distribui pedaços do seu corpo. E Ísis, completamente apaixonada, ela consegue unir o corpo de Osíris, mas falta o pênis. E através de várias questões relacionadas à ciência, ela reproduz o pênis de ouro e ela faz a felação no Osíris. Ele revive e os dois fazem amor e nasce Horus. Né? Tem o olho de Horus. Ah, é verdade. O olho de Horus é o filho de Osíris com Ísis. Que, na verdade, quando você olha o olho de Horus, ele reproduz a hipófise do cérebro humano. É idêntico. É a consciência do ser humano. E aí, Horus, ele passa a ser o deus do céu e da terra, de tudo que habita a terra e o céu. Né? E ele reina absoluto após isso. Então, toda a história do Kemet está em cima dessa mitologia. Tem outros personagens importantes, muito importantes, e foi em cima disso também que eu comecei a entender que a sexualidade feminina da mulher preta, né? A sexualidade da mulher preta, ela precisa ser discutida. Muita coisa. E não existe sexualidade da mulher preta sem a sexualidade do homem preto. Sim. Porque por mais que em algum momento ela não se relacione com esse homem, a gente fala sobre construção, desconstrução do racismo estrutural no país. Como que a sexualidade envolve tudo. Porque é em cima desses nascimentos, em cima dessa sexualidade proibida muitas vezes ou deturpada, desses corpos comercializados, né? Aí eu falo já na perspectiva brasileira, dentro desse processo de sequestro negreiro, de escravização desses corpos. Quem é o homem preto na sociedade? O reprodutor. É o homem que precisa ter o pênis grande. Sim. E Fanon, não sei se você conhece Fanon. Não. Fanon é um psiquiatra da Martinica que quando vai para a França, ele descobre que ele é preto e que ele não é francês. Então ele começa a fazer várias pesquisas, né? E ele escreve um livro muito emblemático do ponto de vista da psicologia, da psicanálise mesmo preta, que é Caras Pretas, Máscaras Brancas. E dentro da pesquisa dele, ele diz que o maior pênis não é do homem preto, não é do homem africano. Eu não vou me lembrar qual é a etnia que ele coloca no livro, mas ele pega e especifica isso. Então essa objetificação, essa animalização é para poder comparar o homem a um cavalo. Sim. Reprodutor. Não, e até colocá-lo como objeto de fantasia, né? Da sinhazinha branca. De verdade. Não, mas o objetivo maior era fazer filhos. Numa mulher que ia criar o filho da branca, o filho dela seria colocado para ser escravizado também. Sim. E ela teria a produção de leite. Porque mulheres, durante o período escravocrata, eram tratadas como vacas. Sim. Elas eram forçadas a engravidar para produzir leite, porque a mulher branca não amamentava seus filhos. Inclusive tem uma feminista branca bem interessante, que é Nízia Floresta. Ela foi considerada a primeira feminista do Brasil. Ela foi uma grande voz na luta em parceria pela abolição da escravatura, porque ela era militante ferrenha contra a questão da ama de leite. Ela dizia: a mulher não pode ser ama de leite. Isso é animalizar essa mulher. Sim. É tratar essa mulher como vaca. Nízia Floresta, inclusive, foi que construiu a primeira escola feminina no Brasil, que é a Rívia Dávia Corrêa, que fica na central do Brasil. Sim. Para ela não fosse carioca, ela foi muito importante para a nossa sociedade carioca. Pagu, por falar, né, nesse ponto histórico de uma mulher que chegou junto ali com a militância, né, com os direitos,
quanto da história da mulher preta brasileira empoderada é negligenciada. Porque, por exemplo, eu tive uma professora que contou a história das pretas produtoras de cocada de Minas Gerais, que se tornaram donas de engenhos. Isso não está escrito nos nossos livros de história. Não tem nada escrito assim. Nos livros de história você não vai encontrar nada. Mesmo hoje, que existem pesquisas avançadas em relação à nossa história. Mas o apagamento histórico, ele é proposital. Porque a partir do momento que o negro pisa no Brasil, através do Cais do Valongo, é vendido, é comercializado, primeira forma de apagar, né, e fazer com que ele se sinta pertencente a essa terra é queimar os seus documentos. Então, seus documentos foram queimados, tanto do homem quanto da mulher. Quando eu não falo, por exemplo, da Esperança Garcia, a primeira mulher negra advogada no Brasil, né? Aí eu trago o Samba da Mangueira de 2019, em que a Evelyn Bastos veio vestida de Esperança Garcia, né? Com os livros, as escrituras na mão. Eu estou dizendo que a mulher não pode chegar a esse lugar. E sendo preta, ela pode menos ainda. Eu ajudei a fundar um coletivo chamado Pacto das Pretas, né? Porque eu não sei se você conhece o Pacto da Branquitude, que é uma teoria, né, narcísica, que é um acordo entre a branquitude para poder aniquilar qualquer outro tipo de etnia, para poder continuar dominando e se favorecendo dos seus privilégios. Então, em contrapartida, a gente criou o Pacto das Pretas para fortalecer, dentro da pauta de ESG e governança, para empoderar mulheres dentro das empresas e dizer que elas podem chegar em qualquer lugar que elas quiserem. No nosso primeiro encontro, a Rachel Maia, que é uma grande empresária brasileira, talvez o nosso maior expoente de mulher negra como empresária brasileira, foi a madrinha desse coletivo. Hoje eu estou em outro coletivo, mas acompanhando o Pacto das Pretas, né? Hoje eu estou fazendo parte do Mulheres de Raça, que tem uma dinâmica parecida, né? São mulheres do Brasil inteiro que se reúnem para poder falar sobre essa pauta. Por que que a mulher preta, ela não está em posições de poder? Sendo que a maior parte do consumo no país, que enriquece as pessoas, a carne, a roupa, o óculos, o relógio, o brinco, o batom, tudo. Quem consome mais ou decide a compra disso, porque também é mãe de homens pretos, é a mulher preta. Por que ela não tem direito a políticas públicas? Por que a saúde da mulher preta é piorada? Por que a ginecologia para a mulher preta é tratada de uma forma diferente da mulher branca? E a violência obstétrica. Porque houve pesquisas no passado dizendo que a mulher preta não sentia dores. E só quem pode dizer que a mulher preta sente dor é outra mulher preta, porque ela está nesse lugar. A minha ginecologista é aqui da Tijuca, é uma mulher preta. E a forma dela conversar comigo é diferente. Eu já tive ginecologista homem, ginecologista mulher, mas mulher preta é diferente como olha no olho da gente. Então, assim, todas essas questões não são faladas porque quanto mais domínio se tem, é porque é através desse apagamento histórico. Sim. É de dizer que a mulher preta não é bonita. É para poder, de repente, alguém, quando quer te humilhar, falar assim, mas ela é loira. Casa Grande Senzala de novo aqui. Exatamente. Exatamente, porque não existe romance. Sim. Quer dizer, em alguns raros casos existe romance, sim. Porque eu não vou dizer que as pessoas não possam se apaixonar. Mas assim, dentro da história, o histórico é de violência e objetificação. Sim. E isso é muito complicado, né? Reverter esse quadro é muito complicado. Então, primeiro, precisa empoderar essa mulher, fazer com que ela se sinta capaz. Através dela se sentir capaz, fazer com que ela consiga acessar determinados lugares, que não é comum às suas, né? Às nossas. Sim. Que eu posso entrar no lugar que eu quiser. Porque eu sou uma cidadã brasileira também, e eu tenho direitos e tenho deveres, que eu posso acessar uma universidade, um curso técnico se eu quiser, e não quiser fazer a universidade, que eu posso ser empreendedora, sim, que eu posso ser diretora de uma empresa. A presidente do Banco do Brasil hoje é uma mulher preta, uma mulher negra, que ela é parda, então ela é uma mulher negra. Então eu posso acessar
de diversos lugares, mas eu preciso acreditar em mim. Uhum. E eu posso ter um amor. Porque se você perguntar para a maior parte das mulheres pretas hoje, elas querem ter um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Porque elas não têm, elas só têm apavoro. Sim. Só tem dor, É sofrimento, o homem, né? é o homem alcoólatra, viciado, é o homem que não consegue emprego, porque também não acessa bons lugares para escolaridade. O homem preto, ele estuda muito cedo, ele trabalha muito cedo para sustentar muitas vezes a irmã que vai estudar, vai ascender socialmente e não vai querer se casar com um homem preto. Fazer essa irmã entender que ela faz parte desse povo também, que ela não faz parte, quer dizer, faz parte de uma sociedade como um todo, mas ela tem essa questão moral, essa questão ancestral de levantar o seu povo como um todo. Sim. Você tocando nesse assunto, né, eu acabei de fazer amizade com uma moça lá da academia. Não conheço muito bem a história dela, mas o pouco que eu ouvi, né, porque eu perguntei para uma outra menina, mas ela assim é alegre, mas tem alguma coisa de sofrimento no olhar dela. Aí ela falou assim, Mari, ela tem uma filha branca, que se casou com um político branco e não deixa ela ver as netas brancas. E ela sofre porque a vida dela foi em função dessa filha, que a gente sabe que a gente abre mão, de tudo que a gente tem, né, enquanto mãe. E a dor dela é que a filha renega ela, não deixa ela participar dos eventos sociais da família dele e não deixa ela ficar com as netas. Gente, que dor. É muita dor. Então é uma mulher linda, é uma mulher alegre, é uma mulher que está ali vivenciando a saúde física dela, mas no fundo daquele olhar você vê um sofrimento. Você pode estar sorrindo, mas os teus olhos não estão sorrindo. Olha o que o racismo não faz, né? E ele está na estrutura da sociedade, né? Isso. E porque se ela for vista com essa família, nossa, gente, eu não consigo nem... Que horror, que violência. Que violência. E uma coisa assim também, né, Pagô, eu tenho um trabalho na parte da manhã que é a fotografia esportiva. Então eu tô de segunda a segunda no Leblon fotografando. Durante a semana, ok. É um monte de criancinha passeando com babá. Final de semana são as mesmas criancinhas passeando com babás. Mulheres pretas. Aí eu fico pensando assim, né, o tempo da escravidão voltou pelos dois motivos. Essa mulher não tem dia de folga? Normalmente são as folguistas. E aí a segunda questão, né? Essas mães brancas não ficam com os filhos nem final de semana? Aí depois tem aquele filme Que Horas Ela Volta. É a herança, né? É a herança da escravidão. É a herança daquela babá, né? Que era a abá, que alimentava essa criança, não só de alimento do peito, mas alimento afetivo. De alimento afetivo. E aí quando você vê uma jornalista, eu não vou falar o nome, né, chorando quando vê a babá no programa do Faustão, você entende o porquê. Porque aquela pessoa deu mais afeto para essa criança do que a própria família. Sim. Do que a própria família. Então assim, é muito complicado. Muito. E eu fico assim, eu sou moradora de comunidade, né? Embora eu não tenha esse estereótipo de moradora de comunidade. E eu sou mãe solo, também tenho as minhas dificuldades. E assim, cara, final de semana minha filha, eu levo ela para trabalhar comigo. Por eu não ter com quem deixar, obviamente, né? Quando eu tenho durante a semana eu deixo com a minha mãe sai para trabalhar, aí eu volto, aí eu vou trabalhar com terapia, vou trabalhar no podcast, enfim, é tripla jornada aqui. E eu fico, cara, essa mãe não sente falta da criança, essa mãe não constrói uma experiência com essa criança. Eu tenho um vídeo nas minhas redes sociais que no Dia das Mães, óbvio, eu preciso trabalhar todos os dias. Eu levei a minha filha na chuva para brincar lá enquanto eu trabalhava e fotografava. E a minha filha é um pinto no lixo. Ela vive descalça e pelada, que 24 delícia. horas. E ela falou assim, aí ela revezava entre brincar na poça de água que tava ali, aí eu fico ali perto do baixo bebê, né? E aí eu pedi para as meninas lá abrirem um parquinho para ela, aí ela revezava entre brincar na areia e o baixo bebê. Ela falou assim, mãe, foi o melhor Dia das Mães do mundo pra mim. Tudo, gente. A mãe ganhou o dia. E assim, cara, eu construí uma história, uma experiência com ela e eu estava presente. É sério mesmo que essas mães não querem isso? É o que é prioridade na vida, né? O que é prioridade na vida das pessoas?
Muitas vezes a prioridade, elas acham, porque dentro da construção cultural delas, elas estão dando o melhor para o filho. Ele está passeando, ele está se desenvolvendo, mas eu não preciso ter contato. E é uma reprodução, é um ciclo. Sim. Porque elas passaram por isso também, muitas. Não todas. Porque algumas não tiveram aquilo, mas sonham em ter. Sonham em ser essas madames, né? Entre aspas. Ser essas sinhazinhas que estão ali com mulheres que trabalham quase que 24 horas. Eu fui babá aqui na Tijuca. Eu fui babá de 3 crianças trigêmeos que nasceram prematuro e nós não dormíamos. Porque nós dormíamos na casa, né, onde nós trabalhávamos. E nós não dormíamos, porque quando uma criança dormia, a outra acordava. Trina. E você não recebia, foi antes da lei das empregadas domésticas, porque aí eu já tinha nível superior, mas assim, não tinha hora extra. Você recebia aquele valor, você tinha uma folga quinzenal, quer dizer, você ficava 15 dias sem ir para casa, sem folga, sem um momento para você. Ou então, o que era muito comum também, que eu assumo que eu vivenciei isso em casa, era trazer a menina do Nordeste para cá, sem casa e sem família, e ela morava com a gente. A minha mãe, meu pai foi engenheiro, trabalhou na Odebrecht, então em época de vacas gordas, nós tínhamos 2 babás, né? Somos 3 filhos. E uma mágoa que eu tenho da minha mãe, que minha mãe critica muito a minha maternidade hoje, eu falo assim, não foi você que me criou? Foi babá? O que você tá falando aí? Eu sou mãe 24 horas. Inclusive, uma das brigas que eu tenho com meu ex-marido é que, por exemplo, ele ganha 4 vezes mais do que eu, ela vai viajar com ele agora nas férias por uma semana, 3 são minhas, uma é dele. Vai viajar com ele. Aí ele quer que eu pague a viagem dela com ele. Aí eu falo, ué, mas e as 3 semanas aqui? Quem paga a pensão é você pra mim, não o contrário. Por quê? Porque eu não sou só mãe dela, eu sou babá 24 horas. De verdade. Inclusive está sendo discutido isso, né? O trabalho doméstico das ex-esposas, das mulheres que cuidam dos filhos. E a gente não tem mais pensão pra mulher. Não tem. Não tem. Pagou. Vamos dar uma respirada, iniciar o próximo bloco. Porque, cara, eu tô hipnotizada com você. Por todos os motivos. Rapidinho, daqui a um segundinho a gente volta. Pagou. 4º e último bloco. Infelizmente, porque eu ficaria o resto da noite aqui com você. Quero falar sobre saúde sexual e reprodutiva da mulher preta. Maravilhoso. Você estava aqui me contando nos bastidores sobre o caso da sua mãe, né? Tava aqui mostrando meus livros. E o Dona do Próprio Poder, gente, quer meu livro? Vamos fazer um jabazinho aqui. Não é só livro, mas é curso também, online. E eu tenho muito essa preocupação de ensinar as mulheres a terem autonomia financeira também, né? Porque o Dona do Próprio Poder, ele é dividido em 3 partes. A primeira é a autoestima, que é a base da nossa sexualidade. Embora eu tenha aprendido na pós-graduação que não. Autoestima você deixa para psicóloga, você trabalha com sexualidade. Não tem como. Não tem como. E se a gente não resgatar esse histórico ancestral, também não tem como. De verdade. Aí a segunda parte, sexualidade, e a terceira parte, autonomia financeira. Porque eu atendo muita mulher que não sai de relacionamento abusivo, que apanha, que é humilhada, que é xingada e etc. A gente já sabe aí quais são as violências, porque não tem como sustentar os filhos. De verdade, né? E aí a gente vem com a violência econômica também. Hoje em dia já é algo que você pode entrar na justiça para poder condenar esse homem como um tipo de violência que é a econômica, tá? Dentro disso... Gente, o nosso produtor aqui sem noção. Pois é, então não tá funcionando, eu volto pra loja. Desculpa, fala. Então, a minha mãe, ela vem de uma família pobre, né? Mas uma família estruturada. Com um pai, com uma mãe, dentro de um modelo de família. Tradicional não, porque não é uma família branca, mas é uma família que tem aquele desenho que a sociedade estruturou, né, para poder seguir como família.
Então, quando ela tinha mais ou menos 16 anos, ela conhece meu pai, se apaixonou. Teoricamente, meu pai se apaixona por ela também. Enfim, ela engravida e se casam, né? No civil e no religioso. Nós éramos espíritas kardecistas, né? Então, ela se casa dentro do centro espírita, o que não é comum, porque o espiritismo não tem esse tipo de simbolismo. E aí foram 9 anos de casamento, né? Quando meu irmão foi 6 meses de nascido, porque até então o casamento era muito bonitinho, era um casal jovem, né? Cheio de vida pela frente, vamos crescer junto. Ela levou o primeiro tapa. Seu irmão é o filho mais velho? É o filho mais velho. Então ela levou o primeiro tapa do meu pai quando o meu irmão tinha 6 meses. Nossa. E tudo sempre pelo mesmo motivo. O meu pai era um homem ausente dentro do casamento. Um homem jovem, com a 3ª série primária, vindo de violências também anteriores, né? E a gente fala sobre memórias ancestrais. Porque muitas vezes essas pessoas reproduzem algumas práticas, porque meu avô foi um homem abusivo também. O motivo da separação, da não separação da minha avó foi outro. Não foi econômico, mas foi pela questão moral da sociedade, era um outro tempo. Mas a minha mãe, muitas vezes, ela pensou assim: como que eu saio de uma relação violenta, degradante, violenta de várias formas, física, econômica, psicológica, sexual. Como que eu saio dessa relação e vou sustentar meus filhos? E tinha uma outra questão. Eu não volto para a casa dos meus pais. Embora minha avó nunca tenha sido uma pessoa contrária a isso. Mas ela nem sabia dessa situação, porque era escondido ao máximo. Né? Então, todos os tipos de desrespeitos foram feitos. Perante a sociedade, né, tinha um ato meio que narcísico. Posso dizer que meu pai seja uma pessoa narcisista, mas algumas atitudes eram bem narcisistas. Na sociedade, ele é uma pessoa ótima, ele é uma pessoa que proveu o lar. Olha como eu sou bom. Era um homem como eu comecei a falar antes, com a 3ª série primária, conseguiu um bom emprego e um bom salário. Então, assim, totalmente irresponsável com o lar, mas ao mesmo tempo demonstrando para a sociedade que não era nada disso. Essa mulher é uma louca. Então, a partir de uma série, né, de uma sequência de fatos, de violências, um belo dia, através de uma traição, vinda de uma amiga da minha mãe, olha isso. Nossa Senhora. Ela falou, não sei se a dor maior foi dele, que eu já estava acostumada, ou foi dela, né, que era minha amiga e que eu contava os meus segredos. Ela resolve se separar. E nos 3 primeiros meses da separação, ele começa a não levar mais a pensão alimentícia. Por quê? Porque ele queria a humilhação dessa mulher. Porque é isso que eles querem. Homens com características narcisistas, eu falo que é narcisista, porque nunca foi feito um diagnóstico, né? Mas com essas características, eles querem a humilhação dessa mulher. Sim. Eles querem que ela peça pelo amor de Deus, pelo pão, porque eles voltam para casa. Mas ela não fez isso, ela foi para a justiça, né? Ela entendeu que ela precisava ir para a justiça, e a justiça determinou, e aí começou a fazer o desconto em folha de pagamento, porque ele era funcionário federal. Então isso ficou resolvido. E ela começa também a buscar a sua própria independência como mulher. Porque até então ela estava ali no jugo de um pai opressor. Meu avô foi ótimo avô, mas ele era um pai opressor, que não permitia nada, tudo era proibido, enfim. Então ela começa a viver a sua autonomia, né? Sua autonomia econômica, porque ela vai para o mercado de trabalho. Ela sempre fala isso. Eu fiz a minha primeira conta bancária. Isso é muito importante. Ela recebeu o próprio dinheiro. Ela compra as suas próprias roupas, porque casada com meu pai, ele não deixa ela comprar uma calcinha. Caramba. E às vezes, se a roupa fosse provocante, ele rasgava a roupa no corpo dela. Ele comprava, ela vestia. Ele falava, eu não gostei dessa roupa. Ela, mas é tão bonita, ele rasgava.
Nossa. Era muita violência. Repressão sexual. E eu e meu total. irmão ali. Só que eu era muito pequena. E o meu irmão um pouquinho maior, mas era pequeno também. E a gente assistia isso tudo dentro de casa. E embora isso seja mais nulo na minha cabeça, na cabeça do meu irmão é muito vivo isso. Então a gente foi crescendo com essa violência até o dia que ela falou que não. E foi pra vida, né? Foi ter a sua própria vida. E começou nas leituras de feminismo, sobre movimento negro, posicionamentos políticos. Ela virou uma mulher feminista, minha mãe. Agora eu pergunto, De levantar bandeiras. O seu pai tinha até 3ª série, e sua mãe tinha A minha estudo? mãe tinha até a 6ª série. A 6ª, um pouquinho Ela mais. ela volta para a escola quando eu venho para o Rio de Janeiro. E aí eu começo numa luta para tentar fazer a universidade. Eu consigo fazer através da escola de samba, da Mangueira. Da Mangueira. Mangueira me dá a bolsa de estudos. Aí eu faço a faculdade. Antes de terminar a faculdade, eu entro para o Instituto Embeleze para assistência pedagógica e entro para um programa do governo federal para dar aula para o mercado de trabalho para jovens. E eu naquela correria, minha mãe sempre no apoio, sempre ajudando de alguma forma. Ela veio morar comigo depois de 5 anos, que eu estava aqui no Rio já. E aí um belo dia, num almoço nosso, ela falou assim, eu me matriculei na escola. Ela estava com 50 anos. E Que aí força. ela faz o EJA, trabalhando em 2 empregos, 12x36, que ela era copeira, e ela termina o EJA, primeiro ensino fundamental e depois o ensino médio, e monta o seu próprio negócio. Hoje ela é empreendedora também. E é isso, a história dela. Que força. Uma força enorme que essa mulher tem. E ela inspirou várias outras mulheres, tanto na nossa cidade, eu sou de Volta Redonda, né? Tanto na nossa cidade, que é uma cidade pequenininha, ainda cheia de questões de moralismo, cheio de tabus. Pô, se aqui Rio de Janeiro, grande metrópole que são as pequenas Então ela cidades. inspirou um monte de mulher lá e ela inspira mulheres aqui também, porque um bate-papo com ela é algo incrível. Traz a E sua é mãe uma aqui. mulher moderna, ela não é nada moralista. Às vezes eu falo alguma coisa, ela olha pra mim e fala, Patrícia, tô te entendendo. Você que tem um empreendimento na área de sex shop Por que moralista. você tá falando isso? Então ela pega e dá uma balançada nas pessoas. E a gente tem que levantar em consideração também a geração dela. Exato. Porque essa atitude na nossa geração é mais normal. Na geração dela, ela foi uma Marte. Ela foi uma Marte. Ela foi uma Marte mesmo, porque sobreviveu a várias violências, entendeu que ela era uma mulher que era capaz, ela resistiu a isso, ela renasceu, né? Uma fênix, praticamente. Sim. Ela renasceu das cinzas e reconstruiu a sua vida. Ainda deu conta de 2 filhos. De 2 filhos. Agora, Pagu, de tudo isso aqui que a gente já conversou, hoje, se você pudesse fazer um retrato da sexualidade da mulher preta periférica enquanto vida sexual mesmo, né? Do tesão, do prazer, tem tempo, não tem tempo, sabe se dá prazer, não sabe se dá, sabe usar um preservativo feminino, tem acesso, tem política pública. Como é que você desenha a sexualidade da mulher preta hoje brasileira? É muito complexo e plural. Porque quando a gente fala sobre a mulher periférica, preta, né, que a maioria é preta, a gente está falando de várias gerações distintas e culturas distintas também, porque existe cultura para cada favela no Rio de Janeiro. E eu falo do Rio de Janeiro porque eu não conheço outras realidades. Eu vou falar sobre a mulher mais velha, que está dentro da minha geração mesmo, que é uma mulher que se poda mais. Por quê? Porque são muitas dores, são muitos sofrimentos, é muita luta, é pouco estudo, é pouca leitura. Em relação a políticas públicas, depende muito de território, porque o SUS ele é universal e ele foi feito para atender todo mundo, né? Mas ele não funciona em Botafogo como ele funciona na Mangueira, que é melhor do que como funciona lá no Jardim Maravilha. Sim. Que é território de Guaratiba, onde, por exemplo, eu consigo muito mais acesso dentro de uma clínica da família para determinados especialistas com muito mais rapidez
do que em outros territórios. Isso daí já é uma realidade. Então, assim, eu faço o preventivo, mas quem está fazendo a coleta é um ginecologista humanizado que vai conversar comigo? Na grande maioria das clínicas da família, isso não existe. E às vezes, eu falo às vezes porque eu não conheço todos os médicos. Isso nem é culpa do médico, mas é a questão mesmo sistêmica, né, da grande massa que está ali. Ele precisa cumprir tabela, ele precisa de números para poder dar retorno, né, social, né, de profissional, na verdade, sobre saúde pública dessas mulheres. Então, a mamografia após os 40 anos está excluindo já, né, essa mulher que é mais jovem, que de repente poderia estar fazendo uma mamografia preventiva, ou até uma mamografia para poder verificar algum tipo de calosidade. As mulheres, elas não conseguem fazer o autotoque. Elas não se enxergam, elas não se veem no rosto. Imagina nas partes íntimas. Eu, como uma mulher que foi educada em Volta Redonda, eu frequentava o hospital da empresa que meu pai trabalhava, que era uma empresa federal. Então, eu aprendia tudo isso no médico, porque minha mãe não tinha essas informações. Não tinha. Né? Então, ela falava, coloca o espelho, olha as suas partes íntimas, vê se a sua parte íntima tem alguma diferença de um dia para o outro. Então, eu sempre soube identificar se tem alguma coisa diferente. A maioria das mulheres nunca olharam as suas partes íntimas. As mulheres periféricas, não. As mulheres mais esclarecidas são as mulheres que tiveram acesso à erudição, a uma cultura de leitura, que teve uma educação escolar diferente. Eu estou falando de mulheres que são empregadas domésticas, são balconistas, que acordam 4 horas da manhã para poder chegar, de repente, 8 horas da noite em casa, estão cansadas. Então, elas não se tocam. Quando vão ao médico, a maioria até vai, para poder fazer o preventivo, fazem por massificação, né? Num projeto fordista taylorista, quase que industrial, de verificação da sua sexualidade. E com médicos homens brancos, em sua maioria. Muitas dessas se desiludiram com a questão de relacionamentos afetivos, né? Mas algumas dessas ainda têm vida sexual ativa. E essa vida sexual ativa, muitas vezes, é para satisfazer o outro, pela ausência de afetividade. Né? Por essa, como nós falamos em blocos anteriores, como muitas nem nunca namoraram, então eu preciso dessa dose de afeto. Tem a Lued Luna, que ela tem qualquer dose de amor afoga. Então, muitas vezes é afogada nessa dose de afeto que recebe. E muitas vezes é sofrimento, muitas são amantes, muitas são enganadas, que são as únicas da vida desses homens, e ele tem outras mulheres, né? Quando não são casados, se enganam essas mulheres. Aí eu vou falar das mulheres mais jovens, que são as mulheres que eu tenho contato, porque sou professora, né? Profissional, de jovem aprendiz e etc. Muito se faz, pouco se sabe. E quando eu falo que pouco se sabe, é saber o básico. Eu acredito que existe uma liberdade sexual maior do que a minha geração. Muito maior. De experimentar a sexualidade. Mas muitas vezes sem experimentar o prazer real. Porque a quantidade é mais valiosa do que a qualidade. E muitas vezes para caber na caixa do outro também. Sim. Que muitas vezes essa caixa também é com pouca qualidade. A caixa que eu falo é do parceiro. Eu estou falando em relações heteronormativas, não estou falando de relações homoafetivas, porque quando essas relações são homoafetivas, a figura muda. Estou falando para mulheres. Quando as mulheres periféricas elas se descobrem homoafetivas, elas experimentam o prazer. Porque elas são mulheres, então elas querem dar o prazer para suas parceiras da maneira que elas querem experimentar o prazer. Então é completamente diferente. Porque quando você está tendo nas periferias, toda a sociedade, uma relação heteronormativa, essa relação é baseada no patriarcado. Sim. Então essa relação baseada no patriarcado, você vai caber na caixa do outro. Então você tem rapazes extremamente
frenéticos com a sexualidade, muitos meninos de 18 anos tomando Viagra. Eu já falei com eles sobre isso, né? Que eles podem ter uma parada cardíaca por conta dessas Podem questões. ter parada cardíaca e podem também ter priapismo. O que é isso? É quando o pênis tumesce de tal forma que não existe o processo ejaculatório, né? De expulsão daquela energia, de expulsão daquele sêmen. E se não for levado a um caso cirúrgico, a uma emergência médica, o pênis gangrena. Isso é muito grave, gente. Essas medicações não são adequadas para jovens. E eu vejo muita gente assim, né? Porque eu atendo muito garoto jovem assim. Porque o meu urologista recomendou. Seu urologista é sexólogo? Não é. Vamos lá. Que quantidade? Muitas vezes eles mentem. Muitas vezes eles mentem. Que quantidade? Eu não recomendaria. Eu faria terapia. Terapia é um processo mais longo. Como eu já tive, até conto essa história aqui no livro, eu já tive um de 30 anos que tinha a questão com... Ele se achava ejaculador precoce. Aí eu atendi ele na terapêutica tântrica. Ele ficou 40 minutos com ereção. Aí no final ele falou assim, caraca, ejaculei em 2 segundos, né? Eu não, você demorou 40 minutos. Vamos identificar o porquê da tua neura. Não, porque eu aprendi que o homem preto tem que ser pau pra toda obra. Exatamente. E tem que comer o maior número de mulheres. Ele tem que ler Fanon. Aí fui desconstruir. Não ouviu. Aí foi viajar com a namorada pra Manaus. Teve a bodega do priapismo, no meio de uma região sem emergência médica. Aí me liga ele. O que eu faço? Falei, corre para um hospital. Tá vermelho? Não, tá roxo. Eu, corre agora, senão tu vai perder esse pênis. E o que eu falei com você antes de você viajar? Pergunta pra tua parceira quanto tempo de penetração ela quer. Ela gosta. Conversa com ela, cara. Mas o que está acontecendo também entre os homens mais jovens? Pornografia. Mulheres também. Que querem reproduzir atos sexuais pornográficos, da indústria pornográfica. Isso não é o sexo real. Sexo real é outra coisa. É ficção, gente, é filme. Tem até dublê de pênis. Já entrevistei Stanley Miranda, diretor pornô, pelo amor de Deus. E mulher não tem que gemer. O gemido não tem nada a ver com prazer. Tem mulher que tem prazer calada. E tem mulher que finge. Total. Tem mulher que finge pra acabar rápido. Que não aguenta porque mais. Tá ali gemendo. Sim, aí de repente finge. Tá rindo, né, PC? A maioria dos homens não sabem quando a mulher tem orgasmo. A maioria. Então ela pega e finge um orgasmo. Eu não tô com Torne-se pra acabar rápido. Eu tenho um livro que fala exatamente sobre isso, que é o Torne-se um Expert em Prazer Feminino. Exatamente. E aí ele achando que tá arrasando. Muito é culpa nossa, porque eu acho que o cara precisa entender que ele não conseguiu, a relação não chegou a esse nível do orgasmo feminino, para que de repente numa próxima vez eles estudem uma maneira melhor de estar dentro do ato sexual. E as meninas mais jovens, tem mulheres mais velhas, negras, assim como mulheres brancas que nunca gozaram. Nossa, é o que mais eu tenho nunca. E é por isso que entre as mulheres mais velhas, algumas já com filho, algumas que já tiveram relacionamentos, né, casamentos até, elas estão descobrindo prazer com outras mulheres. Sim. Porque entre nós nos entendemos. Nós olhamos para a outra e a gente sabe o que nos foi negado, muitas vezes. E entre homem e mulher, às vezes essa conversa é tão complicada. Sim. Eu sempre conto a história da histeria para as meninas mais jovens. Ia para o hospício. Ou então procurava um psicanalista para que esse psicanalista passasse o consolo nelas. O que é consolo? E aí eu pego e mostro, né? Vou lá no Google, vamos ver o que é consolo. Para que elas entendam que a sexualidade delas é uma questão acordada. Sim. É um acordo entre os parceiros. Seja o mesmo sexo, seja do sexo oposto. E essa história da histeria é muito engraçada porque... É engraçada e é triste, né? Histeria vem de hister, que é útero. E os médicos diziam que as mulheres tinham essas crises, que na verdade a gente hoje sabe que é TPM, por conta desse balaio hormonal que só a gente vivencia, os homens não.
e colocava elas ali como histéricas, malucas, Exatamente. desequilibradas. E na Inglaterra, qual era o tratamento para histeria? Eram os médicos fazendo ali mapeamento sensorial, nada amoroso, Nada técnico. Fazia-se fila e daí vieram os primeiros vibradores elétricos, porque os médicos tinham ler e dort, de tanto Nos dedos. E aí veio o amiguinho para poder ajudar esses homens a curar essas mulheres, porque os maridos não conseguiam. Até hoje, né? Até hoje. Pagu, vamos lá, a gente está finalizando aqui o nosso podcast, que vai dar uns 2 programas desse podcast, porque realmente você é hipnotizante, o seu conhecimento é hipnotizante e é muito necessário também. Hoje, passa um recado para essa mulher em prol do resgate da própria sexualidade. Passa um recado para essa mulher. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a gente repetiu tantas vezes aqui, que a gente precisa se enxergar, a gente precisa saber quem nós somos e qual o poder que nós temos. Nós somos um portal, o portal da vida, é quem traz a vida para a Terra, porque nós somos as detentoras do útero. Esse poder é nosso. Dentre esses poderes, né, nós temos a questão da educação, do cuidado, fora tantas outras coisas que muitas vezes o homem não se sente pertencente a isso, mas a gente pode incluir esse homem dentro desse contexto, porque quem educa o homem é a mulher. Quem acaba com o machismo, com o patriarcado, é a mulher, porque esse homem, antes de ser adulto e ser machista, opressor, ele é um filho e ele vai escutar essa mãe. Porque ele vai ser amado, ele vai ter afeto dessa mãe e ele vai se sentir completamente afetado. Então o poder da humanidade, mulherada, tá dentro do ventre de vocês. É esse ventre que vai reger a sociedade. Mas para isso você precisa se olhar e entender que se você é capaz de trazer uma outra vida para a Terra, você é capaz de tudo. Você já move a sociedade, mulher. Você acorda 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã para poder levar o sustento para casa. Aí eu falo de mulher preta periférica. Mas a mulher como um todo, é ela que está ali suprindo todas as necessidades afetivas, emocionais, psicológicas, educacionais da sociedade. Porque tudo começa dentro de um útero feminino. Essa é a mensagem. Você é poderosa. Pagu, como é que o público acha você? Tem um Instagram, né, do Sexy Shop, que é Sentidox, com X no final e um underline. Tem o meu Instagram pessoal, que é Pagu Super. São os Instagrams que estão disponíveis e a gente pode ampliar de outras formas esse contato através desses 2 Maravilhosa. Pagu, quero você de volta aqui no podcast de Wanda Kiss, porque a gente não conseguiu falar sobre esse teu empreendimento, que é na área da sexualidade. Eu acho que é papo para mais umas 2 horas de podcast. Quero te agradecer com todo carinho a sua disponibilidade, seu sorriso, seu coração aberto para contar histórias suas, da sua família, da sua mãe, né? Você trouxe sua mãe aqui para jogo. E saiba que o que você precisar e o que eu puder fazer, o de Wanda Kiss, a Mariana Kiss, tá contigo. Se precisar lá, entrar lá, dar uma aulinha de sexualidade, uma aulinha de afeto, que a sexualidade começa no afeto, não começa no sexo. Ensinar a mulherada a usar a camisinha feminina, que eu tenho muito essa preocupação. Saber como buscar, porque você vai num posto de saúde, a camisinha masculina tá lá. Mas a feminina você tem que bater lá na porta da farmácia. Verdade. Perguntar, pedir quase que implorando. Aí a enfermeira diz, quantas você quer, pra que você quer? Isso aqui é direito sexual. Não tem nada de ser perguntado. Bem como é direito sexual você chegar lá e querer uma pílula do dia seguinte, o que for. E a partir dos 12 anos de idade, você não precisa de autorização nem de acompanhamento dos seus pais. Você, mulher adolescente, sozinha, pode ir a um posto médico sem passar por nenhum constrangimento. Quer dizer, teoricamente,
mas na prática a gente sabe que existe constrangimento. Quero ser atendida, sofri uma violência, quero uma pílula do dia seguinte, quero um tratamento pós-exposição a HIV e por aí vai. A partir dos 12 anos, gente, isso é direito sexual, é sexualidade. E a gente sabe que as pessoas falam assim, mas menina de 12 anos ainda é criança. Mas a menina de 12 anos, preta periférica, já é adulta há muito tempo. Tem a sua sexualidade ativa. Então é isso, Pagu. Recado dado, mas volte. A gente vai marcar outra entrevista aqui. Com certeza, com o maior só pra prazer. falar da Sexy Shop, porque, nossa, eu fiquei encantada com você de verdade. E emocionada também. Eu amei estar aqui com vocês. Gente linda, esse foi Divã da Kiss de hoje. Beijo pra quem fica. Não se apaixone pela pica, se apaixone aqui, ó, por si. Por ser dona do seu próprio poder, por entender você, a sua sexualidade, por aprender a usar o espelho, não só aqui é muito importante por onde começa, mas lá embaixo também, por aprender a se tocar, não só para ver se tem algum nódulo, mas para se amar. O peito é seu, então ame-se. Esse foi o Divã da Kiss de hoje. O Divã da Kiss Podcast. Tem mais conteúdo, venha comprovar. Com a mulherada vamos conversar sobre tudo que interessa, vem chegar pra cá. Divã da Kiss Podcast. Essa é a sensação, vem também, não perde tempo não. Divã da Kiss Podcast. Aqui é sem comparação, conversa séria e também diversão. Divã da Kiss Podcast. Aqui é para você e vamos juntos surpreender. Divã da Kiss Podcast. Se não conhece, vem conhecer, você não vai se arrepender. Divã da Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divã da Kiss Podcast.